Sabe aquela sensação de que escrever um livro é tipo escalar uma montanha gigante? Parece uma jornada épica, né? Cheia de mistério. Mas, e se existisse um mapa para essa jornada? É isso que a gente vai fazer aqui. Desvendar o passo a passo, o caminho que leva uma simples ideia até se transformar num livro de verdade publicado. Olha só, é exatamente aqui que tudo começa. Pode ser uma página em branco, uma máquina de escrever antiga ou só um documento novo no computador. A tarefa parece gigantesca, eu sei. Mas a verdade é que toda grande história, sem exceção, começa com um único passo, uma pequena faísca. Então, para organizar essa nossa jornada, a gente vai passar por 5 estágios-chave. Primeiro, a faísca da ideia. Depois, a gente vai para a parte de desenhar a história. Em seguida, a arte do polimento, que é crucial. Aí vamos ver os caminhos para a publicação e, por fim, o ponto de partida, para entender qual o melhor começo. Vamos lá. Primeiro estágio. Antes de qualquer palavra ir para o papel, antes mesmo dos personagens existirem, tem um momento zero. A ideia. É aqui, nesse exato ponto, que a semente de uma história é plantada. Pois é, a pergunta de $1 milhão, né? De onde vêm as ideias? A boa notícia é que não é mágica, sabe? Não é um raio que cai do céu. A criatividade é que nem um músculo, tem que ser treinada. E dá para fazer isso com alguns exercícios bem práticos para destravar a imaginação. E olha que interessante esses exercícios. São coisas bem simples, mas que podem destravar a mente. Tipo pegar e descrever uma maçã usando só visão. Ou começar um texto a partir de uma frase pronta, como "Eu estava quase dormindo quando ouvi um barulho na cozinha". Imagina as possibilidades. Ou então focar no olfato e descrever os cheiros da cozinha de um restaurante. O lance aqui não é escrever algo perfeito, mas sim ligar o motor da criatividade, sabe? Encontrar uma voz própria. E essa citação do Guimarães Rosa, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Ele dizia que, ao escrever, não pensava em literatura, mas em capturar coisas vivas. É isso. Não se trata de buscar a frase perfeita, mas sim de capturar a vida, os momentos, as sensações. É isso que faz uma história conectar de verdade com quem lê. Ok, vamos para o segundo estágio. Ter uma ideia genial é incrível, claro, mas uma ideia solta, sem estrutura, pode acabar se perdendo no meio do caminho. Então, agora é hora de colocar o capacete de arquiteto e desenhar a planta baixa da nossa história. Uma das estruturas mais famosas e que funciona demais é a de 3 atos. E por que ela é tão boa? Porque ela imita a vida, o jeito como a gente lida com as coisas. Pensa bem, no ato 1, a gente apresenta o mundo, os personagens e joga um conflito na mesa. É o começo de tudo, as regras do jogo. No ato 2, a coisa esquenta, a tensão sobe, o protagonista enfrenta um monte de obstáculos. É aqui que ele é testado e forçado a mudar. E finalmente, no ato 3, vem o clímax, a batalha final e aquela resolução que amarra tudo direitinho, dando aquela sensação boa de conclusão. Claro que uma boa estrutura não se sustenta sozinha. Ela precisa de personagens fortes, memoráveis. E para isso, a gente tem que ir além do básico, sabe? Tem que conhecer essas pessoas de verdade, qual a profissão delas, como elas estão de grana e o mais importante, qual é o segredo que elas guardam do passado, o que elas querem mais do que tudo nesse mundo. Essa motivação é o que move a história para frente. Quanto mais real o personagem, mais a gente se conecta com ele. E aqui vai uma regra de ouro da escrita. Em vez de só contar que um personagem é corajoso, mostre ele sendo corajoso. Não escreva "João era corajoso". Escreva "João correu para o prédio em chamas para salvar um gatinho". A ação fala muito mais alto que qualquer adjetivo. Beleza, chegamos no terceiro estágio. A ideia tá lá, a estrutura também, o primeiro rascunho tá pronto. Perfeito. Mas é agora que o trabalho de verdade começa. A revisão, o polimento. É aqui que a mágica acontece, onde um texto que já é bom vira algo ótimo. E o Chekhov já dava letra. Sua, reescreve pela 5ª vez. Corta. Ele sabia que reescrever é trabalho braçal. É suor, é disciplina. É um processo de lapidar mesmo, sabe? De ir tirando o que está sobrando para a essência da história brilhar. Para conseguir fazer isso bem, tem que rolar uma mudança de chave na cabeça. É preciso tirar o chapéu de autor, aquele que é apaixonado pela própria criação, e colocar o chapéu de revisor profissional, bem crítico. O objetivo é conseguir ler o próprio texto como se fosse a primeira vez, caçando aquelas falhas que o nosso olho de pai não deixa a gente ver. E tem uns truques para isso, viu? Uma dica que é fantástica: lê o texto em voz alta. Na hora a gente percebe uma frase que não soa bem, um diálogo meio travado,
Outro macete é mudar a fonte ou a cor do fundo do texto. Parece bobagem, mas isso meio que engana o cérebro e faz a gente enxergar o texto com outros olhos, achando erros que estavam ali escondidos. E claro, a regra mais importante: cortar. Cortar tudo que não for essencial, sem dó. Chegamos na reta final, o quarto estágio. O livro está lapidado, está pronto. E aí? A grande pergunta: como é que essa história chega até o leitor? Basicamente, existem dois grandes caminhos para seguir. Essa tabela deixa tudo bem claro. De um lado, a publicação tradicional. Aqui, uma editora aposta no livro e arca com os custos de tudo: revisão, capa, distribuição. O lado ruim? Menos controle criativo para quem escreveu e uma fatia menor dos lucros, os famosos royalties. Do outro lado, a autopublicação. Aqui, quem manda é quem escreve. O controle criativo é total, 100%, e a porcentagem do lucro é bem maior. Só que todos os custos e o trabalho de divulgação também ficam por conta do autor. Vamos falar de dinheiro, que é importante. Os royalties. No modelo tradicional, a média que volta para quem escreve é essa aí, uns 10% do preço de capa do livro. É um número que parece pequeno, mas reflete todo o investimento e o risco que a editora assumiu lá no começo. Agora, olha o contraste. Na autopublicação, esse número pode dar um salto, chegando a até 60%, dependendo da plataforma. A diferença no bolso é gritante, né? E para muita gente, esse é o fator que decide a parada, porque o retorno financeiro pelo trabalho é muito mais direto. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto. Escolher entre esses caminhos não é o final da jornada, muito pelo contrário, é o verdadeiro ponto de partida, é o começo da vida pública do livro. Então, o lance é parar e pensar: o que é mais importante para cada projeto? É ter o selo, o prestígio de uma grande editora e não ter pressa para publicar? Ou a prioridade é ter 100% de controle criativo, talvez um retorno mais rápido e ter um capital para investir nisso? As respostas para essas perguntas é que vão apontar o melhor caminho para cada escritor, para cada momento da carreira. No final das contas, é isso. A jornada toda, com cada um desses passos e desafios, começa com uma decisão. A história que precisa ser contada, ela já existe, tá aí, só esperando. A pergunta que fica no ar é essa da tela: quando o primeiro passo vai ser dado?